Eu te saúdo com a paz do Senhor. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 21, verso de número 45, que nos diz: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse texto, talvez ele poderia ser um resumo do livro de Josué. Talvez se esse versículo que nós acabamos de ler, alguém me dissesse que era um resumo desde Abraão até Josué, eu aceitaria. Porque começando em Abraão, onde Deus lhe faz uma promessa dizendo para ele sair da casa do seu pai, sair do meio da parentela, ir para um lugar onde Deus ainda o mostraria. Assim, quando Deus faz aquela promessa para Abraão, que Deus ele vai consumar a promessa, que Deus ele vai concluir a promessa de dar uma grande nação, ou de dar a terra a Abraão, que consuma ali em Josué, quando eles tomam posse da terra prometida. Esse versículo que nós lemos, Josué capítulo 21, verso 45, ele poderia ser perfeitamente um resumo disso tudo. Mas tem alguns pontos que nós não podemos deixar de falar, que nós precisamos frisar, que nós precisamos focar. E parte disso tudo que nós precisamos falar é que as promessas de Deus não falhou, mas houve um processo que foi parte dessas promessas. Houve um processo que faz parte de todo esse contexto. Houve um processo na vida daquele povo, naquela nação de Israel, que fazia parte do cumprimento das promessas. Quando Deus ele faz a promessa para Abraão, para ele sair ali da terra de Ur dos Caldeus, que Abraão ele peregrina no meio dessas terras, a palavra do Senhor diz que todo lugar onde ele colocasse a planta dos pés dele, seria dele por herança, seria da descendência dele por herança. Mas Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha uma descendência. Abraão ele queria ter filhos, mas a sua esposa Sarai, ela não podia, ela era estéril. Nós conhecemos esse texto, nós conhecemos essa história, onde Deus abre a madre de Sarai. Quando Deus abre a madre daquela mulher, daquela já senhora, ela tem Isaac, logo depois vem Esaú e Jacó. Depois Jacó ele tem os seus 12 filhos, as 12 tribos. Nós conhecemos a história, nós já conhecemos o contexto. Mas é interessante eu dizer que nenhuma das palavras que Deus ele falou para aquela nação, nenhuma Deus deixou de cumprir. Aqui nós começamos a aplicação da mensagem. Aqui nós começamos a aplicação dessa ministração. E a aplicação dessa ministração que eu quero trazer ao seu coração com a ajuda do Espírito Santo é: nenhuma das boas palavras que Deus falou ao seu respeito, nenhuma das promessas que Deus ele fez a você, nenhuma das promessas que Deus ele fez para a tua casa, nenhuma vai deixar de se cumprir, porque Deus ele é fiel nas tuas palavras. Deus ele é fiel e ele cumprirá todas, uma a uma, ele cumprirá sobre a tua vida. Mas nós precisamos nos atentar, porque para o cumprimento das promessas também tem os processos do cumprimento dessas promessas. É interessante porque no livro de Números, capítulo de número 23, verso de número 19, diz que Deus ele não é homem para quem minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E porventura falando Deus não o faria, e Deus ele dizendo assim não o cumpriria. Eu quero dizer para você que o Deus que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. O Deus que fez as promessas, ele cumprirá uma a uma ao seu tempo. Mas você e eu, nós não devemos deixar de entender que tem um processo para o cumprimento dessas promessas. Esse processo
processo ele pode ser longo, esse processo ele pode ser doloroso, mas certo é que Deus ele cumpre as promessas dele sobre a tua vida. Deus ele cumpre as promessas dele sobre a nossa vida, e há de ter um dia que nós diremos, assim como Josué ele disse: nenhuma das boas palavras Deus ele não cumpriu, todas elas se cumpriram para a glória do nome dele. A história vai dizer que aquele povo peregrina durante 40 anos naquele deserto. Quando eles tomam posse da terra prometida, quando eles entram ali naquela terra prometida, que começam a ser feitas as divisões daquelas terras, eu começo a imaginar a alegria daquele povo, a alegria daquela nação, aonde eles não tinham nada, aonde eles eram peregrinos naquela terra, mas quando Deus entregou a promessa, quando Deus ele cumpriu a promessa naquela nação, certamente eles jubilaram, eles se alegraram. E eu quero dizer e profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, que o tempo do cumprimento das promessas, o tempo do cumprimento das palavras de Deus sobre a tua vida está chegando, e um tempo de jubilar, um tempo de cantar, um tempo de se alegrar está vindo sobre você, está vindo sobre a tua casa, também sobre a tua família. Então já comece agora a criar expectativa no teu coração, porque as palavras de Deus sobre você, as palavras de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, elas se cumprirão em nome de Jesus. O processo do deserto, ele é um processo doloroso, mas ele também é um processo necessário. Passar pelo deserto é doloroso, é difícil, mas esse se faz necessário para que nós possamos tomar posse da palavra de Deus, tomar posse das promessas de Deus. Há algumas pessoas que, quando nós começamos a conversar, elas trazem uma narrativa dizendo que Deus a esqueceu, de que Deus não se lembra mais, de que Deus ele já abandonou. Mas Deus ele não se abandona, Deus ele não se esquece das palavras que ele diz ao teu respeito. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, verso de número 11, a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. A palavra que Deus ele falou ao teu respeito, a palavra que Deus falou em sua direção para você, essa palavra não voltou para ele vazia, mas essa palavra já fez o efeito. Então em nome de Jesus, haverá de ter um tempo em que você tomará posse, e essa palavra vai se tornar real e manifesta sobre a tua vida. Mas existe o processo do tempo. Aprenda que este momento em que você está enfrentando agora é só parte do processo, é só parte de algo maior que Deus está fazendo, é só parte de algo sobrenatural e extraordinário que Deus está operando sobre você. Eu gosto desse versículo porque esse é um versículo que nos encoraja cada vez mais. Esse é um versículo que nos estimula cada vez mais a acreditar e confiar de que Deus ele fez a promessa e que Deus ele cumpre as suas promessas. Esse ano, se não fosse por conta da pandemia, se não fosse por conta desse problema que o mundo está enfrentando com esse vírus, esse seria um ano de eleições aqui no Brasil, as eleições municipais. E quando chega nesse período de eleições, vários candidatos começam a sair às ruas, prometendo, falando o que vai fazer, fazendo as suas campanhas políticas. Assim que eles assumem, eles esquecem da palavra que eles tinham dito em época de campanha. Mas eu quero dizer para você que Deus ele não é um político, Deus ele não é um homem, Deus ele não é como você e eu, que simplesmente esquecemos das palavras que nós proferimos, mas todas as palavras que Deus ele falou ao seu respeito, ele tem todas elas anotadas, não porque ele vai esquecer, mas é para que mostrar para você e para mim, que haverá de ter um tempo que essas palavras se tornarão reais, haverá de ter um tempo que essas promessas se tornarão reais, e você e eu, nós nos alegraremos diante dele, você e eu, nós nos alegraremos diante de todos aqueles que nos cercam, e nós diremos: Deus cumpriu as suas
as promessas mais uma vez. Todas as promessas que Deus ele tem para você, você já tem nele, Deus, o sim e também o amém. Todas as palavras de Deus para você e todos os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz, são pensamentos que são ao seu favor, são pensamentos para te trazer alegria. Então, em nome de Jesus, encha o seu coração de alegria, encha também o seu coração de expectativa por aquilo que Deus está fazendo, e em nome de Jesus tome posse, em nome de Jesus já começa a alegrar o seu coração, em nome de Jesus já começa a jubilar, porque as promessas de Deus elas se tornarão reais sobre você. O profeta Isaías ele vai falar no capítulo de número 1, os versos 18 e 19, dizendo para nós da seguinte forma: que se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Eu quero dizer que Deus ele tem o melhor para você. Ah, mas está tão difícil agora. Mas Deus ele tem o melhor para você. Não se iluda com a situação que você está enfrentando, não se iluda com as dificuldades que você está enfrentando. Deus ele tem o melhor para você, apesar do que você está vivendo agora, apesar da situação complicada que você está vivendo hoje, Deus ele tem o melhor para você. É só uma questão de tempo e essa fase vai passar, é só uma questão de tempo e essas dificuldades passarão, mas o que não passa é a palavra de Deus, o que não vai cessar é a palavra de Deus, porque o próprio Jesus ele disse que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, em nome de Jesus, acredite, as palavras de Deus sobre você, as promessas de Deus sobre a tua casa, elas não passarão, elas não sairão de cena, mas elas acontecerão, e o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Eu profetizo que haverá tempo, e que está chegando o tempo de vitória, está chegando o tempo de cantar, está chegando o tempo de jubilar sobre a tua casa, sobre a tua família. Ah, uma alegria tão grande está chegando, e o seu coração já pode sim contemplar, porque é Deus que está dizendo isso para você. Repito, para que essas promessas se cumpram, tem um processo, e no meio desse processo haverá dores. No meio desse processo haverá momentos de renúncias, haverá caminhos da obediência, isso é do começo ao fim, mas certamente também no meio desse processo haverá o cumprimento. E Deus ele tem cumprimento de promessas para a tua vida. Deus ele tem cumprimento de promessas para a tua casa. Deus ele tem cumprimento de promessas para a tua família. E eu profetizo que essas promessas se cumprirão sobre você. Essas promessas se cumprirão sobre a tua casa. Uma grande alegria está batendo a sua porta. Essa alegria não como o mundo dá, não uma paz como o mundo promete, mas é uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria genuína, uma alegria plena, uma alegria qual nunca antes você saberia, ou nunca antes você teria, mas é a alegria que Deus ele tem para a tua casa, é a alegria que Deus ele tem para a tua família. E eu profetizo que assim como foi com Josué, que no fim da sua vida, no fim dos seus dias, ele pode abrir a boca dele e dizer: todas as promessas de Deus sobre esta nação, sobre todas as promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, todas elas se cumpriram. E eu profetizo em nome de Jesus que todas se cumprirão sobre você. Aproveito a finalização dessa mensagem para dizer que as promessas de Deus sobre a nossa nação também ainda são reais. Também são reais e elas se cumprirão, ainda que entrem governos, saiam governos e tentam frustrar aquilo que Deus ele tem para esta nação. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus ele é o Deus deste Brasil, Deus ele é o Deus desta nação, e as palavras dele sobre esta nação, sobre este país se cumprirá. Eu creio num avivamento que está chegando, e você e eu, nós temos condições e oportunidades para fazermos parte deste avivamento, para vermos as promessas de Deus se cumprindo e se tornando reais. Creia,
todas as palavras de Deus se cumpriram e se cumprirão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz.